Os anos 80 com certeza ficou mais triste. Faleceu aí no futuro, no dia 27 de março de 2020, o multiartista Daniel Azulay. Daniel Azulay, aqui pra gente da década de 80, é muito mais que um simples desenhista. Isso porque esse Daniel daqui ainda não sabe o tanto de coisa que ele será e irá fazer aí no futuro de vocês. Daniel nasceu no dia 30 de maio de 1947 no Rio de Janeiro. Pai advogado, com forte temperamento, não entendia muito bem o que seu filho queria ser. Ele queria que seu filho fosse advogado, assim como ele, e vivia dando livros para o pequeno Daniel ler. Livros quais aquela criança devorava. Isso porque ele colocava os seus gibis favoritos no meio. E perdido nas histórias do Capitão Marvel, a sua mente computava as curvas de um desenho. Desenhos que ele reproduzia em carros empoeirados, por exemplo. Nos carros e nos bolos confeitados feitos pela sua avó. Com 12, 13 anos, mais ou menos, ele começou a pintar letreiros e faixas para imobiliárias e começava a ganhar seus trocados com isso. Chegou a quebrar acidentalmente o vidro da vitrine de uma loja que ele havia acabado de pintar, mas fazia parte do ofício. Mesmo sendo esse desenhista, autodidata e talentoso, ele chegou a se formar, sim, em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1969, bem como seu pai queria. Nessa época começou a publicar suas primeiras histórias em quadrinhos, como o Capitão Cipó e algumas tiras de revistas e jornais. Em 72 era caricaturista do Pasquim, entre outros jornais, e em 75 lançou a Turma do Lambe Lambe. Até que em 1976 recebeu o convite da TVE para apresentar o programa A Turma do Lambe Lambe, que permaneceu no ar por 10 anos, sendo os últimos 4 em rede nacional. A Turma do Lambe Lambe já era famosa nos jornais e ir para a TV era só a cereja do bolo. Por aqui, a TV é quase feita à manivela e Daniel Azulay tinha que gravar o mesmo programa várias vezes. Quer dizer, gravar um outro programa novamente, porque como ele não usava roteiro, ele acabava criando um programa completamente novo durante as filmagens. As fitas usadas para gravar um programa, ela pode amassar, arrebentar, e isso é uma dor de cabeça para qualquer um, inclusive pra gente. Mas o fato é que todo o carinho em fazer aquele programa onde ele apresentava experiências, lia cartas, inventava brinquedos com sucata, deu tão certo que os seus shows em estádios eram sempre lotados. Para esses programas ele criava praticamente uma música por dia e gravava um disco por ano. Para quem não conhece a Turma do Lambe Lambe, que são os personagens da TV, das histórias em quadrinhos, dos álbuns de figurinhas, dos LPs, eles são Pita, o grande palhaço da turma; Piparote, que é um circense; Ritinha, namorada do Piparote; Damiana, namorada de Pipa; Chicória, que é uma galinha; Gilda, que é uma vaca; Professor Pirajá, obviamente uma coruja; e Tristinho, que é um Pierrot, um palhaço triste. E todos eles fazem a infância de muita gente aqui nos anos 80. A Turma do Lambe Lambe estará no ar durante 10 anos, primeiro na TV Educativa, a famosa TVE, e depois na Rede Bandeirantes. Mas vai sair do ar, deixando muita gente sem a arte do desenho na TV que alcançava milhares de crianças por todo o país. Mas é aí que a vida dele muda de novo, porque ele cria a oficina de desenho Projeto Crescer com Arte, que é um curso que ensina arte para crianças carentes. Daniel Azulay viajou com sua arte pelo mundo todo, fazendo palestras, conduzindo workshop de arte, workshop de educação e principalmente com muita responsabilidade social. Ele recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior com seu trabalho. Em 2009, ensinou desenhos em vídeos para o site UOL, fez especiais para o canal Futura e chegou a participar com uma série de mini animações curtas para o canal TV Rá-Tim-Bum. Ele era um cara que realmente se preocupava com o social. Para a Lei Seca, criou um personagem chamado Soprinho, fez campanhas de sangue no INCA, aldeias infantis SOS, entre muitas outras. E sempre olhando para o futuro, o desenhista lançou uma coleção de CD-ROMs para criança com recursos multimídia. Pouco se falava do assunto, e ele tem o mérito de ter sido o primeiro a criar um alfabeto visual no mundo. E acabou se tornando referência nesse assunto. Adorador de tênis, magia e ilusionismo, teve até o prazer de conhecer o mágico David Copperfield pessoalmente. Daniel Azulay foi um artista plástico, educador com vasta e diversificada atuação na imprensa e na TV, como desenhista,
compositor e autor de livros infanto-juvenis e videogames interativos. Foi muito importante na formação de muita criança oitentista. Foi um artista. Artista com A maiúsculo. E vai deixar muitas saudades. Daniel Azulay faleceu em 27 de março de 2020 após ficar internado por 2 semanas na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, lutando contra a leucemia. Lá, ele contraiu o famoso Covid-19, ou coronavírus, e veio a falecer por complicações ocasionadas pela doença. Nós aqui do 80 News, a gente só tem que agradecer pelo seu pincel mágico e a gente dedica o nosso apoio de todo o coração à família de Daniel Azulay. Até um dia e algodão doce para vocês.